Boa tarde a todo mundo, boa tarde, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live aqui. Vamos falar então, né? Eu resolvi fazer em forma de live aqui. Eu vou só botar aqui de novo aqui o JPEG, que eu vou botar a luzinha aqui melhor, tá? Só um minutinho. Isso, gente. Agora melhorou porque estava muito claro a imagem, né, no início, então, enfim, né, gente? Bom, seja todo mundo bem-vindo, bem-vindo à nossa live, né? Já temos até 2 comentários, enfim, tá? Antes de mais nada, gente, eu peço que vocês aí já deixem os seus likes, né? Inscrevam-se no canal e tudo mais, né? Então, gente, eu vou deixar aqui para que a gente possa visualizar, né? Estes materiais que a gente tem aqui. A Globo já, né, embarcou na onda aí de querer tirar o silêncio do Ciro, que é um silêncio para mim justo, né? Mas eu não vou falar nada agora, eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões. Logo depois do segundo turno, uns dias depois, talvez uma semana depois, se ajoelhe para o Lula e faça, né, aquilo que, né, enfim, a Simone Tebet fez, que é se ajoelhar, né, de joelho lá para o Lula, né, e outros tantos. Por que isso, gente? Porque a Globo é uma empresa de comunicação privada financiada, né, pelo setor banqueiro, né? Então, o setor banqueiro que incentivou a candidatura do Lula, que não tem proposta nenhuma, rigorosamente nenhuma proposta, está fazendo o quê? Uma grande cortina de fumaça. Porque, como o Lula está perdendo terreno por ele próprio, então agora é vantajoso, né, para esses que estão apoiando, né, o Lula, né, é vantajoso criar essa cortina de fumaça do silêncio do Ciro, como se o Ciro tivesse obrigação moral de estar no palanque do Lula, porque, né, a Globo tomou parte do processo. Então agora realmente ela se põe como inimiga do Bolsonaro, de fato. Ok, muito bem, cada um toma um lado da situação, não tem problema. Só que daí é aquele maniqueísmo, usando o maniqueísmo do PT. Por quê? Porque o Lula está caindo pelas tabelas. E o que eles querem aprontar? Eles querem aprontar que a culpa disso tudo é do Ciro. O Ciro não tem obrigação nenhuma de estar no palanque do Lula. O Ciro deu apoio institucional e já era. E aí, aliás, por ele ter feito isso, muitos estão questionando, e eu fiz o último conteúdo aqui do canal, tentando explicar isso para as pessoas. Agora mesmo eu vim no Uber e expliquei para um motorista do Uber, que é bolsonarista, expliquei para ele, expliquei o contexto. Ele, pois é, não me falaram isso. Pois é, então tem toda uma questão aí. Então eles não querem, não basta, né, simplesmente destruir o Ciro, né, com essa campanha, né, de voto útil do primeiro turno, agora estão com essa questão, né, de tentar aí criar essa coisa, esse bode na sala, que é exatamente, né, o Ciro ter que se manifestar no primeiro turno, no segundo turno, está ao lado do palanque do Lula, né? E o PDT quer que o Ciro, né, seja meio borrágico. Agora o Ciro serve. Até então, o Ciro não servia. Peraí, meus caros, aqui, gente, o silêncio do Ciro vale ouro. E eles sabem disso. Então, nós que somos eleitores do Ciro, nós que fizemos parte dos 3% que votamos o Ciro, nós, né, que não nos dobramos para esta merda de 12 mais 1, nós temos o direito de dizer ao Ciro: fique em silêncio, Ciro, não se manifeste, não se manifeste, porque tu não tem obrigação nenhuma, tu fez a tua parte, tu apresentou um projeto,
não foi aceito, boicotaram o projeto, os tais democratas do PT fizeram o diabo, agora eles que partam, que parem o Matheus que eles estão embalando aí. Eles que criaram o monstrinho. Então o Ciro não tem obrigação nenhuma. O Ciro denunciou isto, mas não foi ouvido. Ok. A Simone Tebet se curvou, a Simone Tebet que arque com as suas consequências eleitorais, porque a gente sabe que hoje a Simone Tebet perdeu parte da votação dela. Porque o eleitor arrependido de Bolsonaro não quer, e com justeza, acho eu, que ele votou no Ciro ou na Simone e querendo que eles venham fazer parte do palanque do Lula. Como eles entendem, né? Dentro das limitações deles, mas eles entendem, eles não quererem ir para o palanque do Bolsonaro. E é claro que o Ciro nunca vai compor com o Bolsonaro. É claro que o Ciro entende que dos males o menor ainda seria o Lula, ok. Mas nós entendemos que o Lula é parte do processo da doença que atingiu o Brasil. Então agora querem botar uma cortina de fumaça, usar o nome do Ciro para encobrir a incompetência do Lula, o seu São Lula, que foi mal no debate da Band, que provavelmente vai mal nos outros debates, porque não tem moral nem para bater no Bolsonaro, não tem projeto como o Bolsonaro. Há de se dizer isto, gente. Então, meus caros, o Ciro não tem que falar nada. O Ciro tem que continuar em silêncio e não é mágoa. Não é mágoa, como disse a senhora ali, senhora jornalista. Absolutamente. Ciro só não quer fazer parte de um processo eleitoral contaminado, de um processo eleitoral sujo, de um processo eleitoral onde tem os piores candidatos da nossa história. Esta é a nossa situação, esta é a nossa realidade, meus irmãos, minhas irmãs. Portanto, dentro desse cenário, o silêncio de Ciro está estrondoso, está falando muito mais que todas as palavras ditas e malditas por Bolsonaro e por Lula. Então é essa a minha posição, essa é a posição deste canal, e eu agora, a partir de agora, eu quero ver e ler os comentários dos nossos queridos amigos. Tem um comentário aqui que eu vou colocar aqui, por uma questão de dever democrático, porque eu não tolho ninguém, mas é ridículo, né? A senhora Mauricélia da Rocha Cavalcante criando uma fake news dizendo: este sim mente descaradamente, vai sim liberar aborto, banheiro único nas escolas para meninos e meninas e toda gurizada. Você já viu o plano de moradia social que ele defende? Se sua casa tem um quarto? Ora, senhora, a senhora está falando mentira, inverdade, prove isso. Prove isso. Agora, eu posso dizer que o seu candidato, provavelmente, a senhora deve ser bolsonarista. Provavelmente pode ser. O seu candidato é ladrão. Ele é ladrão e é tão ladrão que quando o Ciro confronta ele fica em silêncio. Sabe, tem como provar, por exemplo, da onde que veio o dinheiro dos 51 imóveis? Nós podemos questionar vocês. Não ao contrário, tá? Não do contrário do PT e do Lula. Diz aqui o Leonardo, né? Essa eu quero saber. E outra coisa, o Ciro não é abortista. O Ciro colocou a resposta que ele deu para o padre Kelmon, foi uma resposta aprofundada sobre a questão, porque não trata só de o governante ser contra ou a favor. É simples a gente olhar que tem toda uma questão, toda uma jurisdição, tem todo um contexto, que é uma coisa que as pessoas não querem enxergar hoje. Né? Política e entendimentos. Fala do estado do Ceará, terra de Ciro Gomes. Falo do estado do Ceará, terra de Ciro Gomes. Opa, um abraço para todos os cearenses, para essa terra maravilhosa. Eu não conheço o Nordeste, eu só conheço a região Sudeste. Fui a São Paulo, eu vou falar quantos anos, senão vocês vão rir da minha cara, mas enfim, tá?
E faz muito tempo que eu não cruzo o Rio Mapituba. Não consigo ir para Santa Catarina, mas tudo bem, né? Estou aqui encravado no Rio Grande do Sul. Globo News não tem o que fazer mesmo. Deixem o Ciro Paz, diz a Cândida Rocha, e ela diz o seguinte: mesmo está acontecendo aqui em São Leopoldo, acho que temos que fazer o L quando estamos no caos total na saúde. Aqui também está essa babaquice, né? A Cândida, para quem não sabe, é minha senhora, tá? E aí eu digo, né? Aqui o PT está dominando aqui, né? Lamentavelmente, mas eu vou falar que dá uma tristeza. Fran Alves, Dória saiu do PSDB, possivelmente o PSDB morreu, mas será que Dória esteja com conversa com Ciro Gomes, possível 2006, já que Ciro já falou o nome dele? Não sei te dizer, Fran, não vou consultar a respeito, tá? Não estou sabendo, tá? O SBT HD bom, a Globo HD ruim, diz o Jefferson Borges. Né? Cada um tem suas preferências, né? Aí repetiu o comentário da Fran. Vamos lá. A Ana Corrêa. Ciro tem que ficar em silêncio, porque diante de tudo que ele falou, é o mais coerente a se fazer. Eu acho isso mesmo. E outra coisa, tá? Não tem por que ele ir lá para o palanque desses caras, desses picaretas. Não tem que ir mesmo. E quando os eleitores de Bolsonaro, que são simpatizantes ao Ciro, questionam isso, eles têm que questionar mesmo se estão certos. Estão certos. Mas o Ciro não está no palanque. O Ciro deu o apoio institucional, que era o que ele tinha, porque ele era vice-presidente do partido, ou é vice ainda. E eu não vejo, né, condições do Ciro continuar no PDT. Eu acho que ele só não vai sair, não saiu do PDT agora, porque nós estamos no meio do processo eleitoral. Senão ele já tinha saído. Eu acho que ele não vai ficar no PDT, a meu ver, né? Guilherme Tonon, grande Guilherme, não fique defendendo Lula de acusações bolsonaristas. Deixe eles pensar o que quiserem. Lula tem que se defender disso. Mas eu não estou defendendo o Lula, nunca defendi, tá? Só para deixar bem claro. Eu estou falando estou defendendo o Ciro, que pelo que eu entendi, a senhora estava atacando o Ciro, acusando o Ciro, tá? Acho que peguei o bonde andando. Era sobre Ciro? Era sobre o Ciro, tá? Era sobre o Ciro, tá? Política. E eu peguei também um bonde andando, tá? Porque eu não li os dois comentários, né? Então, peraí, um momentinho, sorvetinho, não é? Eu fazia isso quando eu dava aula com os alunos do Fundamental. O Ciro está certo em não se envolver nessa podridão. É isso aí. É essa a tônica. O Ciro está certo em não se envolver nessa podridão. Nós precisamos dizer isso. As pessoas precisam entender que é a hora do Ciro se silenciar. Tá? Lucas D. Prefiro o Ciro. Somos dois. Décio, nosso amigo Décio Pressoto. O que aconteceu com o legítimo PDT nacionalista e trabalhista de Brizola? Eu vou ser bem sincero, Décio. Acho que o PDT, infelizmente, esse PDT não existe mais. Existem, de repente, pessoas que fizeram parte desse PDT, mas o PDT em si, esse, infelizmente. Boa tarde, Gebrandão. Um abraço para as nossas Minas Gerais. Ô, Minas Gerais. Ciro está certo em não subir em palanque de bandido, diz o Lucas. Correto, é isso aí. Eu entendi o comentário dela exatamente sobre Lula. KKK foi mal. Tamo junto. Também, tudo bem. Acontece, eu li também metade do teu comentário, né, Guilherme? Eu devia ter lido os dois, mas é que a gente aqui na hora acabamos, né? Nós acabamos fazendo assim, mas faz parte, tá? Cláudio Santos. Ciro, até ontem, era a linha auxiliar do fascismo e do bolsonarismo. Hoje, a M está feita e ele é a solução, como sempre. É isso aí. E aí é o seguinte, tá? A Natuzanelli já vem forçando esse debate há muito tempo. E não vão se surpreender, gente, que vai ter o tio Rei querendo chamar o Ciro. Não se surpreendam. Que hoje ou amanhã, se prepare que o tio Rei vai pegar aquele dele ridículo e vai dizer
essa monte de bobagem que ele diz, que vai dizer, olha, nós precisamos de ti, ó, e tal, e ele vai pegar a caneta dele, vai fazer assim, vai fazer assado, vai, sabe? É aquela coisa, né? E é bem isso, né? Até então a gente era linha auxiliar do Bolsonaro, né? Gebrandão, Ciro jamais deve subir no palanque do Molusco. Assinado com a relatoria. Samuel Buquerque, boa tarde. O que acha da ideia do Ciro fundar um partido, o PND? Samuel Albuquerque pergunta, eu acho que a gente pode pensar nisso, mas eu acho que eu não sei se agora é o momento, tá? Até porque não sabemos o que vai acontecer, né? Mas é uma possibilidade, né? Uma possibilidade. Também tem que ver se o Ciro tem esta vontade de se candidatar, por exemplo, presidência da República. Eu acho que ele não deveria. Eu acho que talvez ele poderia concorrer para um Senado pelo Ceará, e a gente tem uma bancada no PND, por exemplo, esse partido. É um partido não de chapa majoritária, mas de formar bancada, de formar parlamentares a nível estadual e federal e nos municípios. Né? Ser um partido que comece pelo parlamento, e o parlamento é até muito mais importante do que ter o executivo, muitas vezes. Então, eu acho que a gente podia pensar, sim, em algo a ser pensado e necessário. Né? Uma criação de um partido com essas ideias, por que não, né? Afinal de contas, o PDT me parece que também se perdeu e pode ser uma renovação do próprio PDT, né? O PDT não foi uma resposta à retirada, né, do PTB de Brizola. Pô, então poderíamos, né, já que nos tiraram o PDT, né, de Brizola, nós reorganizarmos um partido com os princípios de Brizola e com os princípios do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é o trabalhismo ressignificado, modernizado, e eu acho que isso é bem válido. Politizando analisou uma pesquisa em que Ciro teve mais transferência que Simone Tebet, diz o Guilherme. Olha aí. Pois é. Para Lula quis dizer, né? Sim. E isso aconteceu, né? Infelizmente. Lucas D. Engraçado que agora a mídia não noticia que eleitores do Ciro, em sua maioria, foi para o Lula. A mídia, para justificar os erros da pesquisa, mentiu falando que o cirista foi votar no Bolsonaro. É a honestidade, né? E às vezes, quando alguns bolsonaristas falam que a imprensa é um lixo e tal, embora muitos acabam, né, aceitando as verdades de WhatsApp, eles também não estão tão errados quando eles falam algumas coisas, tá? Algumas coisas não estão tão erradas, não, infelizmente. KKK, Ciro já tem o que tinha que dar, já era, diz a Maristela de Oliveira. Será, Maristela? Não sei, né? Mas está registrada a sua opinião. Você acha que o Ciro, que o Ciro pode juntar forças para 2026? Pergunta a Fran Alves. É possível, né? Eu acho que sim. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu esses prognósticos muito longos, assim, eu não gosto de fazer, sabe por quê, Fran? Porque é meio que arriscar-se se acontecer. Como na história não tem o se, e também na política às vezes não tem o se, porque o se às vezes é uma possibilidade não acontecida, é como o vômito que não aconteceu. O vômito não é nada, né? O vômito é um alimento que não serviu para o organismo, não virou nem cocô, né? Então o se é isso, né? Desculpa o exemplo, tá? Um pouco talvez escatológico, mas é mais ou menos isso, tá? Então, se é possível, sim, por que não, né? Pergunta o Cláudio Santos, né? Aliás, ele não pergunta, ele sentencia. Sinceramente, Ciro, depois do segundo turno, tinha que escolher um lugar para dar entrevistas e falar tudo. Doa quem doer, como eu sempre fiz, mas agora sem a responsabilidade de candidato. Eu acredito o seguinte, Cláudio, até eu vou falar isso aqui, tá? No conteúdo anterior a esse, tá? Se vocês forem depois olhar, tá? Eu falei, inclusive, tem um pessoal que comentou lá, que eu disse que o Ciro deveria se manifestar depois da campanha, depois do processo eleitoral, e alguém disse assim, você tem que se manifestar mesmo depois dos 100 dias, né? Seja de Lula ou de Bolsonaro. E eu acho que é o seguinte, acho que o Ciro tem que se manifestar agora, dizer algo não completo, só uma pitada, tal, vou me manifestar definitivamente depois dos 100 dias, e aí depois dos 100 dias se manifestar, tá? De fato. Eu acho que ele tem o direito de se organizar, de curtir a família dele, de viver um pouco a vida dele, porque ele doou
né, durante todo esse tempo a vida dele. Ele tem um filho menor e ele tem que cuidar da vida dele, tem que cuidar da esposa dele, dos filhos dele, e eu acho que é isso que ele tem que fazer. Tá? Ele fez a parte dele, tá? No processo eleitoral. Diz aqui, ó. O Décio Pressoto. Como que o Ciro está a ter as chances? Onde que perdeu o terceiro lugar para Simone Tebet? É uma coisa que isso aí, Décio, vou te dizer para ti, que eu até agora tá difícil, foi muito dolorido isso, sabe? Concordo com o Cláudio. Mas eu acho que ele tem que cuidar, vamos ver, tá? Ele também tem que se manifestar. Até uma coisa que eu conversando com um amigo assim por WhatsApp, tá? E ele é uma pessoa que nos ajuda aqui nos conteúdos do canal. Ele fez uma coisa: você tem que se pronunciar numa hora certa, né? Estrategicamente. Eu acho que ele pode se pronunciar não definitivamente, algo agora, e depois, né, fazer uma análise mais completa, né? Mas ele vai se manifestar, gente. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida que o Ciro vai se manifestar. Até porque o silêncio em determinado exagero, aí sim daí pode ser algo terrível, né? Mas como missão. Mas não é o caso, eu não vejo ainda com o caso. Como que Ciro terá chance de futura, sendo que perdeu o terceiro lugar para Simone Tebet? Eu acho, Décio, que o Ciro não precisa concorrer para uma candidatura majoritária para a presidência. Mas eu acho que o Ciro poderia ser um excelente quadro no Senado Federal. Tá? Eu defendo isso. Tá? E imaginando assim, se ele, por exemplo, quer fundar um novo partido aí, né, essa turma boa quiser fundar um novo partido, daqui a pouco ele sendo uma grande liderança do novo partido no Senado Federal, e a gente criando bancada, né? Criando bancada nos municípios, nas assembleias legislativas e também, né, na Câmara Federal. Daqui a pouco a gente começa a criar um partido, não para a majoritária, mas para as proporcionais. Eu acho que é importante. Daí você começa a também, né, discutir o PND e colocar em proposta no parlamento, que é importante. Não adianta só executá-lo. É preciso também projetos de lei que dê, né, substância, né, para as ações políticas, né? E daqui a pouco começar a ter exemplos de cidades e tudo mais. Concordo também, uma manifestação para dizer que vai analisar e comentar após 100 dias. Eu acho que é esse o processo, tá, Guilherme? Esse é o processo. O Oswaldo Pimenta, Ciro Gomes, o eterno candidato perdedor, vai continuar sonhando com a cadeira de presidente. Olha, Oswaldo, um tempo atrás também o Lula era um eterno perdedor. Aliás, o Lula perdeu 5, né? Até chegar na sua primeira. Então, né, essa arrogância, né, não sei se o senhor é petista, talvez seja bolsonarista, não sei o que o senhor é, também não estou preocupado em dar rótulo para ninguém, que mostra o quanto a gente é pobre, né, no sentido que as pessoas, elas, enfim, né, a valorização das ideias não existe, né? Enfim. Estamos órfãos do Ciro, diz o Guilherme. É verdade. Faz falta o Ciro. Mas, meu amigo, você não acha que depois de 100 dias não vai parecer que é um pensamento eleitoral? Depende, Cláudio. Eu acho que se ele se manifestar, ele está dizendo, estou dando um tempo para fazer uma análise equidistante, como ele usou isso lá para o Bolsonaro no primeiro tempo, eu acho que não é uma questão eleitoral. É uma postura de alguém que pensa o Brasil. E depois, que está aqui, 100 dias foi isso. Eu particularmente, tá, querido tricolor das Laranjeiras, né, torcedor do tricolor das Laranjeiras, me dizendo, não vejo dessa maneira, mas, enfim. Vamos ver aqui o Guilherme Tonon. Depois de 100 dias é um marco tradicional para analisar o começo de governo. Exatamente. O Antônio José Ferreira. Ciro só sendo presidente. Ele abomina a experiência parlamentar. Olha, mas depende também, Antônio. O Senado é uma casa parlamentar um pouco diferente, tá? Porque o que é o Senado, né? As pessoas não sabem também qual é a função do Senado. Nós temos um sistema bicameral, né, que é chamado de sistema bicameral. E o que é o sistema bicameral? Existe a Câmara dos Deputados, que é maior, né? Tem 500 e poucos deputados e tal. E as bancadas têm ali em torno de 30 a 40
deputados por estado, né? Ou conforme o tamanho dos estados também, né? Tem estados que têm bancadas maiores que outros, tá? Mas, assim, a Câmara, ela faz um processo legislativo e o Senado revisa. Então, o Senado, geralmente, ele tem algo mais, assim... O perfil do senador é alguém que tem mais experiência política, geralmente ex-governadores, né? Então, eu acho que o Senado é um pouco diferente, assim, né? Eu acho que é uma experiência interessante para ele, tá? Assim como foi em 2019, apesar de ele se manifestar contra o Bozo antes dos 100 dias por conta dos absurdos, mas 100 dias é uma traição. É uma tradição, melhor dizendo, e eu que estou me traindo aqui na leitura, né? Diz o Guilherme Tonon. Vamos ver aqui, a Maristela de Oliveira. Meu Deus, Ciro, quem é Ciro? Falou tanto do Lula e depois foi apoiar ele. Eu fosse, ele ficaria com vergonha dos filhos, dos familiares e dos amigos. Pelo menos isso. Maristela, eu vou reiterar que isso é uma fake news da tua parte, que alguém botou isso na tua cabeça. Ele não está apoiando o Lula, ele não está no... Tanto é que a pressão para que o Ciro vá para o palanque do Lula, ele não está com o Lula. Ele deu um parecer protocolar e, efetivamente, entre Bolsonaro e Lula, é claro que ele entende que o menos pior é o Lula. Foi isso que ele colocou. Tenha boa vontade, minha irmã, porque eu acho que você não entendeu que ele é um vice-presidente de um partido, um vice-presidente nacional de um partido, e ele tomou uma decisão que era a contragosto dele. E quem nunca tomou uma decisão com a contragosto? Quem nunca teve que fazer algo que o chefe mandou que tu não estava a fim de fazer, mas tinha que fazer? Era essa situação. Mas, enfim, né? Faz parte. PDT não apoia Ciro como deveria. O que você acha ele indo para o PSDB? Olha, Fran, eu não gosto do PSDB, tá? Bem sincero para ti. Acho que é um partido que ele perdeu a essência dele, né? Embora o Ciro, por exemplo, é um cara que fundou o PSDB, né? Eu não sou, não sei, não é muito meu chão, né? Não sou fã do PSDB, honestamente falando. Não gostaria. Aqui, ó. Ceará ligado, alô aí. Ezequias, o transporte. Um abraço, Ezequias. Vamos ver aqui. Grupo para brasileiros. O resto do nome eu não sei dizer, tá? É um nome, acho que meio russo, né? Ciro é a minha maior decepção. Ele mentiu, virou capaz de corrupto, trocado a própria consciência pela lealdade partidária. Eu não acho grego. Grego para brasileiros. Ah, isso é grego. Eu astigmatismo também, vou te dizer, né? Perdão, é nosso amigo aí, está sempre aqui com a gente. Deixa eu explicar uma coisa. Ele não mentiu em nenhum momento, não vi mentira nenhuma do Ciro. O Ciro fez um pronunciamento e que ele explicou exatamente qual era a situação dele. Ele, como vice-presidente do partido, estou repetindo aqui de novo, tá? Ele não virou capacho do Lula, ele não está a serviço do Lula, tanto é que o próprio Lula ressente-se da falta dele, porque ele não está lá. Então, se ele tivesse lá, por que o Lula e a mídia estão pressionando para que o Ciro rompa com o silêncio e vá para o palanque? Pega a lógica, estou pegando a lógica. Tá? Efetivamente, ele teve que dar o apoio protocolar, porque ele é o vice-presidente nacional do PDT ainda. Né? E ele, como ele tinha o hábito, né, segundo alguns, de sair dos partidos, ele teve fidelidade partidária, embora o partido não respeitou ele, mas não vejo dessa maneira, tá, meu irmão? Mas tudo bem. Obrigado pela participação aqui, tá? E fica à vontade. Vamos ver aqui. O Antônio José Ferreira. A postura do Ciro está correta. Todos verão. Tudo que ele avisou irá se cumprir. É isso aí mesmo. É isso aí. Política e entretenimentos. Vamos nos preparar para 2026. 2026 já passou um tempão, né? Pode ser que o povo abra a cabeça e comece o raciocínio, né? Quem sabe, né? O Brasil perdeu muito com a derrota do Ciro, diz o Adonai Correia. Concordo. Caso o Lula
perca, acha que colocaria Geraldo Alckmin como presidente e vice de Simone Tebet? A Fran Alves pergunta, olha, nada é impossível, tá? Vou dizer para vocês, nada é impossível, nada. O senador eleito de Minas é o Cleitinho. Damos exemplo aqui, nós temos o Heinz, que é o... Né, e o Mourão, né, o vice-presidente atual, vice-presidente do Brasil, é o futuro senador para o Rio Grande do Sul, né? A gente sabe também que tem os seus problemas no Senado. Paulo Neves. Criar um novo partido é a coisa mais idiota que já vi. O PND é do trabalhismo, do velho PTB e do PDT. É muito melhor reorganizar o partido. Olha, Paulo, depende. Eu não vejo que é uma coisa idiota se o partido não quer se reorganizar e se o PDT quer virar puxadinho do PT. Será que o PDT está afim do PND? Eu acho que nesses 4 anos ele provou que não quer. E aí vai ficar lá dentro para quê? Né? Mas, enfim, a respeito à tua opinião. A Fran Alves. Ciro ficou em terceiro lugar por causa de artistas defenderem a Globo, defendendo e apoiando Lula? Isso mesmo, Fran. Exatamente. Maristela de Oliveira. O que é isso? Se não for apoio, Ciro é falação. Falou tanto que acabou se perdendo. O foco dele foi simplesmente falar mal do PT, mas ele é uma melancia. Ô, dona Maristela, dona Maristela, abre o coração, para com esse ranço. Aí você vai chamar ele de comunista. Sabe o que é comunismo? Hoje ele nem é mesmo, agora tinha um senhor que pegou, que vinha com o Uber, era gente boa mesmo. Porque tem medo do comunismo, porque pensa, o que é comunismo? Ele não sabe me dizer. Tá? E ele não falou mal do PT, simplesmente. Ele apresentou as incoerências do PT que ele poderia apresentar, porque o teu candidato, provavelmente você é bolsonarista, o teu candidato não consegue rebater também, porque o teu candidato fala dos outros, mas a moral dele é igualzinha a do Lula. Eu não gostaria de dizer isso, porque às vezes parece que é uma coisa ofensiva. Eu estou numa fase da minha vida, assim, que eu estou aprendendo a não querer ser mais ofensivo. Mas às vezes as pessoas, né, nos exigem que a gente esteja um pouco mais duro, né? E, enfim. Grupo grego para brasileiros. Não entendi o comentário, mas valeu. Ele diz aqui, ó, da Fraus. Isso, eu era grego mesmo. A propósito, minhas saudações de Atenas a todos. Sobre ele ter mentido, refiro-me ao fato de ele ter afirmado categoricamente que nunca daria apoio ao PT. E foi o que ele fez. Mas não foi o apoio dele, grego. Vou deixar bem claro uma coisa. Foi o apoio institucional, porque o PDT deu apoio ao Lula, mas o Ciro em si não. Foi ele como, olha só, teve uma votação da executiva a qual ele faz parte, os outros todos votaram a favor, então ele, né, não, como vice-presidente, ele não tinha como não acolher a vontade dos outros. Tá? Quando você é vice-presidente ou presidente, você é voto de Minerva. E aí você tem que acatar o que os outros pensam. O sistema democrático é assim, tá? E sobre Atenas, a Grécia é linda, né? Eu acho que eu vivi uma vida por lá, porque, gente, vou contar uma para vocês, assim, eu tinha 7 anos, 6, 7 anos e tal. E aí a gente foi hoje é um shopping, mas hoje é um mercado, sei lá. E tinha, assim, uma livraria. E aí eu olhei, assim, uma livraria, assim, tinha uns livros lindos, maravilhosos, e, sabe? Uma coisa de livro, para mim, Vocês querem me deixar alegre, né? Eu ir numa livraria ou no sebo. O gordinho fica todo excitado. E aí o gordinho olhou para aquilo, assim, aquele livro que tinha as ruínas da Grécia. Eu queria, porque queria pedir para minha mãe, implorei para minha mãe, não tinha dinheiro para comprar, infelizmente, o livro das ruínas gregas, que eu acho lindo, né? O Partenon, né? E aquelas imagens da Grécia. Coisa linda. Cultura grega é algo lindo. Sim, Lula perder 5 para ganhar 1. Não entendi muito, Fran, mas tudo bem. Vamos ver aqui.
Tá, vamos ver aqui a Maristela. O Brasil não perdeu nada com a derrota do Ciro. Ganhou, graças a Deus, menos um artista do ramo humorista. Deve ser bom, de repente, o Bolsonaro e suas falas pedófilas. Deve ser muito bom. Né? Deve concordar, só, né? Ou o Lula com as falas machistas. Isso. Deve ser daqueles que gostou, de repente, do debate do domingo, né? Aquele circo lá que eles fizeram. Tipo, convenci amigos que votaram no Bolsonaro em 2018. Amigos antipetistas. Eles se sentiram seguros em votar em Ciro por acharem que jamais apoiaria de novo o PT. Como fica a nossa cara? Sou nulo. Grego, deixa eu explicar uma coisa. Eu te expliquei lá, eu acho que tenta entender o contexto, tá? E eu vou te sugerir para que você veja os vídeos aqui do canal, os outros vídeos, se você não viu, tá? Porque eu explico, ali tem o argumento, e aí eu espero que você entenda. Tá? E aí coloque também as suas dúvidas lá também, que a gente encaminha e responde, tá? Não tem problema. Tiago diz assim, mas, gente, falar verdadeiro não é falar mal, como fez um diagnóstico correto numa leitura correta do passado. Para que chegássemos nessa tragédia, é o bolsonarista. Do que é o bolsonarista. A gente precisa falar de coisas que não são muito agradáveis, né? Vamos lá. Que bacana, diz o grego para brasileiros. Venha visitar Atenas, que te levo ao aerópago que fica aos pés da Acrópole. Não vi com o Bolsonaro. Se Deus quiser, um dia eu vou. Nos encontraremos. Essas críticas do Ciro irão durar até o momento que as falas do Ciro se cumpram. Exato. Aliás, o amor está por acabar, né? O amor está por acabar. O amor ao Lula, né? Está por acabar. É verdade, Antônio. Vamos ver aqui. Deixa eu ver mais um comentário do Antônio. Essas críticas irão para quando que o Ciro falou começar a acontecer, né? E aí a gente é profeta, né? Ô, querido Jairo Castro, boa tarde, prof. Noé. Capaz do Lula se eleger e a perseguição ao Ciro continuar. Eles não querem, né, só alma, eles querem tudo. Né? Meu amigo, a questão não é essa. Traição existe em todo lugar. O Brizola foi muitas vezes traído dentro do PDT. Não é porque temos algumas maçãs podres que devemos abominar o partido. Olha, até concordo contigo, tá, Paulo? Só que o problema é o seguinte, tá? Qual o problema do PDT, tá? Não sei se... O problema do PDT é que ele não fez uma reformulação, ele não aproveitou, né, ele não usou essa oportunidade do Ciro para se reorganizar como partido. E ele continuou com os vícios que ele tinha lá de antes do Ciro. Ele continuou. Então, ele não comprou o Projeto Nacional de Desenvolvimento. O Lupe, né, acabou deixando a coisa frouxa demais. E a gente viu, por exemplo, candidatos aí que nem colocavam o nome do Ciro nas suas campanhas, né? Então é lamentável isso, né? E eu vou dizer, um diretório que eu participei aqui em São Paulo, os caras não falavam de Ciro, né? É mais petista do que Ciro. Aliás, estão mais petistas do que nunca, né? O 12 mais 13, por exemplo. Alves, Ciro Gomes tem inteligência invejada. Ele não subir ao palanque de bandidos, ele é cara certo para a presidência. Está tentando rumor ao PSB se fundir com o PDT. Sabe alguma coisa? Seria horrível para o PND. Eu já ouvi falar nisso já há um tempinho, tá? Mas eu não sei se vai acontecer, tá? Não sei, eu confesso que eu acho que é meio difícil, tá? Hoje. Mas há um tempinho atrás já se falava nisso mesmo, tá, Francisco? Francisco, ele já se foi falado nisso, tá? Mas eu acho que hoje não. O Samuel Albuquerque, o próprio Gustavo Castanhol, o grande professor Castanhol,
falou sobre isso. Candidatos dentro do PDT usando fundo partidário e apoiando Lula, é isso, ou ficando neutros no processo. Claro que não estou generalizando, mas o PDT pode se tornar partido, diz o Samuel Buquerque. Por que não, né? Por que não? A perseguição do Ciro, né, diz o Tiago Emerick, né? Ou Emerick? Eu li certo. A perseguição ao Ciro será eterna, porque o Brasil não pode ser consertado para atender ao povo. O sistema financeiro é cruel. É isso mesmo. É isso mesmo. Diz a Fran Alves, eu acho que o Lula não ganha. As pesquisas já estão dizendo o cenário empatado. Isso é um perigo, assim, né, Fran? É um perigo, eu acho que talvez, claro que eu vou votar em branco, né? Todo mundo sabe aí, eu não consigo votar no Lula, mas tá dando empate, né? Mas aqui, ó, cá entre nós, tá, gente? Cá entre nós. Petistas que eles adoram é afastar as pessoas, né? Ontem eu fiz um shorts aqui da arrogância de um petista. Eles vêm, eles ofendem a gente e depois se dizem que são as vítimas do processo. Eles vêm, usam o perfil fake, nos atacam e eles acham que, né, enfim. O que você pensa da gestão do Lupe? Me parece ultrapassado e sem futuro, pergunta o Thiago de Alencar Lacerda. Eu acho que o problema do Lupe também é assim, ó. O Lupe está, sei lá, acho que quase 20 anos à presidência do partido, né? Eu acho que ele já estava oxigenado. E o PDT não conseguiu se oxigenar, é um partido muito velho no que tange lideranças novas, quem quer trazer uma coisa diferente no partido é meio que boicotado. Então, vê muita gente da turma boa que entrou para dentro do PDT e que hoje saiu. Eu sou um desses, né? Eu não sou da turma boa como o pessoal dele, né? Não me identifico tanto assim, mas eu sou um cara que entrou para o PDT pelo Ciro e eu já gostava do Brizola, né? Eu lembro quando eu tinha 5 anos de idade, talvez toca aquela música do Brizola, eu choro que nem um bezerro desmamado, né? Uma coisa que me emociona, né? E eu descobri que eu sou trabalhista depois que eu vi um documentário chamado Jango, do Silvio Tender, que daí acionou aquilo que eu via do Brizola quando criança, e o Ciro me despertou isso dentro de mim. Mas é complicado o PDT, tá? Posso dizer para vocês, infelizmente. Infelizmente, diz o Décio Pressoto, me dizendo, infelizmente vejo que Ciro, depois dessa derrota para Simone Tebet, que é a nova na concorrência para a presidência, ele pode encomendar o terno de madeira para as eleições majoritárias. Vamos ver também até que ponto, porque também tem uma coisa. Será que essa decisão da Simone Tebet foi bom eleitoralmente para ela? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Pergunta do Grego para os brasileiros. Será que Bolsonaro ganhar não seria melhor que a esquerda se reinventar, saindo debaixo da saia do Lula? O problema da esquerda é que ela não quer se reinventar, né? Pelo menos os outros partidos de esquerda não querem se reinventar. Ninguém do PDT que é um que está aí, né? Principalmente os raízes, né? Tipo, por exemplo, Yuri Brandão é um exemplo disso, né? Eles são raízes, são brizolistas, mas agora está todo mundo 12+1. Parece que esqueceram, né, que o PT fez de tudo contra o PDT, né? Mas enfim, né? Mas é que a política não pode ter mágoa, senão a gente não é mágoa. É convicção de que o que está errado. Essa é que é a questão. E me parece, assim, né, que a reinvenção da esquerda é difícil, né? Porque é cômodo ficar na saia do Lula, né? Eu temo, por exemplo, que vai acontecer se a hora que o Lula morrer, né? Porque o Lula vai morrer um dia, né? Um dia ele vai capotar, não sei, né? O que vai acontecer com essa gente. É complicado, gente. Olha, é complicado. Mais algum comentário aqui, gente? Vamos lá, tá? Mas assim, ó, eu vou avisar, que afirmar que a posição do partido, não, a posição do canal, né? Minha posição é de que o Ciro continue afastado disso e deu. Não tem compromisso nenhum com o Lula, ele não tem nada a ver com isso, tá? E pela democracia é bom que o Ciro se afaste, porque todos esses vão estar queimados, todos estarão queimados, até porque o amor ao Lula vai durar por 6 meses, tá? É o prazo que eu estou dando, estou dizendo aqui,
E não sou vidente, eu só estou enxergando o que as coisas, né, indicam. Sou nulo, pensando no mal menor, se fica Bolsonaro, Lula já era. Só perderemos 4 anos. Um pensamento, mas eu não sei se você aguentar mais 4 anos do Bolsonaro. É também difícil, Thiago, é bem difícil. Francisco Caio dos Santos Costa. Estão querendo fazer Ciro falar contra Bolsonaro. Estão querendo fazer ele dele ficar em contradição. Até porque o Ciro pode, né, gente? Daqui a pouco a possibilidade, né? Daqui a pouco, 4 anos, o Ciro se habilitar para ser uma nova liderança. E se ele está fora disso, ele tem um eleitorado do Bolsonaro que pode vir para ele. Isso é bem possível, tá? Isso é bem possível. Décio, pelos meus princípios nacionalistas, votarei nulo. E a gente tem que respeitar o voto nulo, o voto em branco, que é o meu caso, eu vou votar em branco, tá? Porque é a manifestação do não contentamento, né? E tem toda uma discussão, todo um discurso... como é que eu vou dizer? Acho que meio moralista, né, contra isso, né, contra essa vontade. Isso é uma manifestação do povo, é tão válido, está no processo eleitoral. Se não tivesse processo eleitoral no processo democrático, não porque não teria, é porque eles estão lá na maquininha. Eles estão lá porque fazem parte da expressão popular e o voto nulo é essa manifestação. Fran Alves, todas as pesquisas dizem que Haddad estava na frente de Tarcísio. Na verdade, Tarcísio ganha em São Paulo. Outras pesquisas, por exemplo. Aliás, as pesquisas, né? É um capítulo à parte, a gente deve fazer uma avaliação sobre as pesquisas. Datafolha saiu, 49 Lula, Bolsonaro 45. Está empatado, tá feia a coisa. Por isso o desespero, né? O desespero. Explica a diferença entre voto nulo, branco e abstenção, diz o Thiago de Alencar Lacerda. Vamos lá, Thiago. Voto nulo, tá? Voto nulo é aquele em que você bota um número que não existe de nenhum candidato. Ele é uma representação mais anárquica. Quando eu falo anárquica, do anarquismo, no sentido de ser um voto contra os candidatos, mas também uma manifestação contra o sistema. Tá? Então você vai lá e vota nulo. Eu já fiz isso, inclusive. Na outra eleição, inclusive, eu fiz isso. Na eleição para presidência e para governador. Então, o voto nulo tem esse sentido. O voto branco, antigamente, ele era uma manifestação assim, não voto em ninguém, mas também se ir para um A ou B ou C, também não estou nem aí. Tá? Ele é um voto que está dizendo assim, ninguém me representa. E antigamente, os votos brancos acabavam sendo válidos para o vencedor. Ajudava os vencedores. Hoje, no processo eleitoral, não mais. Né? Então, só se elege o sujeito com os votos válidos. Então, brancos e nulos são votos inválidos. Tá? Não elege ninguém. E a abstenção é o quê? É o cara que não vai na sessão votar. Ele vai justificar o voto ou ele vai pagar a multa. Então, isso é abstenção, tá? E aí o cara diz, não estou interessado mesmo, não estou tão desinteressado que nem anular eu vou fazer. Eu não vou comparecer. Tá? Essa é a diferença entre voto nulo, branco e abstenção. O Décio diz assim, não sou representado por nenhum dos dois. É a mesma coisa, é o que eu digo também. Essa provocação é uma falta de vergonha. O cara perdeu e ainda querem tentar ter culpa de uma vitória do Bolsonaro. Essa gente, eles nunca erram. A culpa é sempre dos outros, né? As críticas do Ciro sempre foram verdadeiras, diz a Fran Alves. O problema do nulo é que ele entra como possibilidade de erro ao votar. Não sei, Antônio, acho que não, pelo que eu entendo, o voto nulo ele é um voto inválido, então não sei, né? Meu voto é nulo, diz a G. Brandão. Boa tarde, meu querido amigo Marcos Boaventura, também de Minas Gerais. A Minas Gerais está bem representada aqui, ó. A G, o Marcos, o Marcão tá aí. Isso aí, gente. Olha, nós estamos muito felizes. Quero agradecer, gente,
de coração das audiências das nossas lives. O nosso canal está crescendo bastante. Estou muito feliz, realmente. Espero contribuir, né? E que espero que você, do outro lado, não precisa concordar comigo, tá? Você não, aqui, assim, você não precisa concordar comigo. Não sou guru, não sou dono da verdade. Eu até aprendo mais com vocês do que eu ensino alguma coisa. É mole? É verdade. Não estou aqui, também não é falsa modéstia. Então, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Vocês são demais. É muito legal a participação, tá? E é isso, né? Fran Alves, e eu adoro quando tem a participação feminina, como da Fran, da G, né? Do pessoal aqui, né? Mas a participação feminina é sempre legal. Muitos estão dizendo que causa do Bolsonaro perder, vai lançar a mulher dele a candidata em 2026. Bolsalismo não vai morrer, o bolsonarismo não vai morrer. Aliás, até tem um outro vídeo que eu falo, né, sobre o bolsonarismo sem Bolsonaro. Não posso seguir. A gente não vai. O bolsonarismo, se ele perder, isso é uma coisa interessante também, tá? Isso é uma coisa interessante a ser dita. Se Bolsonaro perder as eleições de 2022, o bolsonarismo não vai morrer. Tá? Não vai morrer, até porque o bolsonarismo vai continuar se alimentando das contradições do petismo. Tá? Os vão acabar batendo bolinha ali entre eles ali. Então puxa, né? Bolsonarismo, né? Seja com a Michele ou com o Tarcísio, ou com o Pazuello, que se elegeu, né? É um absurdo isso, né? O Antônio José Ferreira, vou tentar explicar. Voto nulo é válido, mas estatisticamente eles consideram parte desses votos foram nulo por engano. Sua audiência daqui de Salvador, da Bahia. Eu entendi o que você quer dizer. Mas tem uma coisa, Antônio. Ele é considerado engano, mas ele é voto nulo, ele não tem valor. Porque se tu errou, tu tem inclusive a tecla corrige. Então, se você errou, mesmo que não foi proposital, você ainda tem a tela corrige. Se você não usou a tela corrige, é porque você quis anular. Então, tem essa questão. Tanto que tem a tecla corrige, que, se não me falha a memória, é laranja, né? A tecla corrige, né? Então, enfim, mas não entra como voto válido, tá? Isso é o que diz, inclusive, a Justiça Eleitoral, tá? Um abraço para nossa querida Salvador, para o povo baiano, tá? Esse estado maravilhoso. Salvador, a nossa primeira grande capital, né? Nossa primeira grande capital. O que acha dessas falas de que Lula está defendendo a democracia? O STF, TSE está censurando notícias verdadeiras para o Lula. Uma farsa isso. Eu vou dizer para ti, eu acho que o Lula é o maior engodo da história política juntamente com o Carlos Lacerda. Né? Eu estou falando da história política brasileira, né? Porque, evidentemente, nós tivemos outros tantos engodos ao longo da história mundial. Mas a história brasileira, para mim, os dois maiores, né? Lula e Carlos Lacerda. E guardados por personalidades, cada um com o seu jeito, né? O Carlos Lacerda um pouco mais intelectualizado, né? Evidentemente, um cara identificado de fato com uma certa direita, mas o Lula também não é um cara que eu acho que seja uma esquerda, né? Acho que ele é um pouco disfarçado, mas enfim, né? Se veste. É complicado essas coisas. Marcos Boaventura, um Estado democrático não pode cercear o voto branco ou nulo. Um voto branco ou nulo é também um protesto contra candidatos sem propostas e o próprio processo. Não pode ser uma ditadura eleitoral. É verdade, Marcos Boaventura. Mas tem gente que pensa, né? Fica nessa demagogia. Geraldo Gonçalo, boa noite, meu querido amigo. Seja bem-vindo. Marcos Boaventura diz assim: então estou mudando o meu voto de nulo para branco, para não deixar dúvida de que é um erro. Eu estou protestando contra a opção que foram a mim apresentadas. É isso aí. Tranquilo. Mas, né, segundo, está lá no TSE, tá? Fonte oficial. Votos brancos e nulos não entram na contagem de votos.
tá? Isso é muito importante seja dito. Então, se, por exemplo, 50% da população anular ou dar voto branco ou nulo, a votação, né, a apuração dos votos válidos for 50%, é sobre os 50%. Se for 90%, vai ser sobre os 10% válidos, né, e os 90% ficam de fora. Então, só para deixar bem claro isso, tá? Isso é o que está na lei. Está na lei eleitoral, vamos dizer assim, né? O Meteoro Brasil é o 247 disfarçado. Eu vi que fizeram um vídeo dizendo que Ciro sumiu, por isso comentei, diz o Francisco Caio dos Santos. Francisco, o Meteoro há muito tempo que eu não acompanho, né? Infelizmente, enfim. Diz o Paulo, sou filiado ao partido desde 88, apesar de várias vezes não concordar, sempre lutei pela melhora do partido aos ideais trabalhistas. Vou votar nulo, mas o apoio do Lupe está correto, apesar de exagerado, creio eu, né? Eu entendo que também é o seguinte, né? O Lupe é um presidente de partido, então ele não pode também ir tão contra o sistema, né? E faz parte dele, né? Eu entendo. Mas não gostei, eu acho que ele poderia ser mais discreto, né? O tom. Como será o eventual governo do PT com um parlamento tão centrão? Vai ser uma tragédia, Antônio. Vai ser uma tragédia. Real ou fake? Eu não sei, Eric, o que você está falando. Se puder me explicar, que eu não estou entendendo. Exatamente, legalmente, o voto branco não altera o resultado do pleito. Tá? Diz o Marcos Boaventura, e isso aí acontece. Não consta como votos válidos prefeitos liberando condução. Coisa séria, né? Nós temos isso. Jornalistas da Globo News estão incomodados com o silêncio do Ciro, do Geraldo Gonçalves. Exatamente. No início aqui eu trouxe um pedaço lá da Globo News. Espero que não dê strike, né, o Google aí, porque eu usei um pedaço da Globo, né? Mas eu alterei ali a velocidade. Espero que não dê problema. Estou usando aqui para refletir, né? Enfim. Segundo Alves, Lula disse no Veja que o Auxílio Brasil não vai ser para qualquer um. Viu esse material, se realmente é verdadeiro? Vou pesquisar, tá? Vou pesquisar sobre isso, tá? Ele vai querer só os que puxam o saco dele, né? Vi agora na Globo News, diz o Geraldo. O Eduardo Gabriel. Opa, boa tarde. Sou novo no canal, tenho 19 anos. Isso é legal ver a juventude. E tenho esperança que em 2026 poderemos implementar o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Brasil com o Ciro. E a gente também deveria pensar, Eduardo, em novas lideranças além do Ciro, né? O projeto tem que ser maior que o Ciro. Ou o Ciro ser um nome, né, desse projeto, mas que outras lideranças também possam executá-lo, né? Pelo menos como o cara que pensou e que generosamente, né, a gente, né, crie uma militância em volta dele. O que definirá quando o Ciro vai falar não é o tempo cronológico, diz o Marcos Boaventura, mas o tempo da política. É isso importantíssimo que o Marcos está falando. E o tempo da política depende das ações dos atores políticos. Por sua vez, geram os fatos políticos. Isso aqui mesmo. Perfeito, Marcos. Irei votar no dia 30 só para legalizar meu título de eleitor. Vou tapar o nariz, fechar os olhos e digitar 2 dígitos sem repeti-los, diz o Pedro da Fonseca. Muita gente vai votar. Acho que a gente vai até botar aquelas máscaras da Primeira Guerra Mundial, sabe? Vamos ver, outro espetáculo, né? Seria interessante pegar aquelas máscaras da Primeira Guerra Mundial, aquelas assim, da Guerra Química, e botar assim, né? É legal. Isso aqui. Meu voto é branco. Será que vai para algum candidato? Não vai, segundo Alves, tá? Voto branco é voto inválido, tá? No Código Eleitoral, tá? Diz isso. Então, ele não vai. Só para deixar bem claro aqui, gente, voto branco não vai para ninguém, tá? Ele é um voto inválido, no sentido de eleger alguém. E ele é uma manifestação de descontentamento com os candidatos que se apresentam no processo. E isso faz parte da democracia, né?
Francisco Caio dos Santos Costa. É só que essas novas lideranças têm que ser escolhidas a dedo. Chega de Tabatas Amarais da vida com traição. Aí precisaríamos também ter uma formação política. E o Ciro precisa se aproximar mais da sua militância. É uma crítica que eu faço ao Ciro. Né? E a gente precisa ter essa... Né? A gente tem tanta gente boa que a gente não conhece, estão aí, né? Que poderiam ter um protagonismo e não estão tendo, né? Essa é a ideia do próprio Ciro, iniciar a implementação do PND e passar a bola para novas lideranças. Como idealizador, é importante que comece com o Ciro, diz Antônio José Ferreira. É isso aí. Essa é a ideia mesmo. Essa é a ideia. O que é pior, 4 anos de Bolsonaro ou 8 de Lula? Pergunta o Rui Casas Novas. Bah, mas aí tu me perguntar para mim assim, Noé, o que é pior? Ver o Internacional campeão, o Grêmio não subir para a primeira divisão em 2023, daí fica difícil, sabe? Tudo ruim, né? Mas eu ainda acho que o Lula, né, pelo menos tem uma esfera, um ar de democracia. Não é tão assim, né? Mas enfim, né? É isto. Gente, a gente já está em 40 minutos da nossa live. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Mais uma vez, agradecer de coração a todo mundo que está se inscrevendo. Vejo gente nova aqui no canal. E isso é muito bom, isso é uma coisa que me alegra bastante, né? A gente está vendo aí, é hora de a gente se unir, gente, é hora de unir forças, tá? É hora de unir forças e efetivamente, né, é importante que a gente, enfim, né, que a gente possa ter, né, e é o canal que é o momento para isso, para a gente expor as ideias, para a gente usar e para a gente conversar e dialogar. Eu não tenho medo, diz o Antônio José Ferreira. Diz assim, eu não tenho medo de 8 anos do PT. Querem saber? Aguardem, hão de ver. Os tempos são obscuros. São obscuros e, como dizia um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, agora que ele foi até nomeado pelo Collor. Agora há pouco tempo que ele foi, que ele teve aposentadoria compulsória. Os tempos são alvissareiros. Ele dizia isso lá na época do mensalão, né? O país só muda com outro modelo. Não, a gente não teve nenhuma mudança estrutural, né, Antônio? E se a gente parar para pensar, que propôs uma mudança estrutural, que foi o Jango lá atrás, né? Em 64, olha o que aconteceu, né? E de 64 para cá, olha o que acontece. Chegamos, crescemos economicamente naqueles anos de chumbo, e chegamos na década de 60, de 80, quebrados, e de 80 para cá a gente não avança, né? Não cresce, né? Enfim, é só os bolsonaristas que de repente acreditam que está tudo lindo, maravilhoso. Mas, enfim, né? Cada um tem as suas predileções. Gente, uma boa tarde a todo mundo, tá? Vida longa para todos nós. E até a próxima, tá? Até a próxima.